Vamos lá, Pofoteteus. Yes. Ok. Tá bom, obrigado, Isabel. Parar a gravação. Então hoje a gente vai ver o segundo comando Fádua. Vamos lá? Tá, então hoje a gente vai ver o segundo dos 3 comandos de repetição que nós vamos ver durante o semestre. Beleza? Esse comando é o comando while. Você vai falar, professor, mas a gente já viu esse while aí. Não, a gente viu o do while. Esse aqui é diferente do while. Aumento, aqui ó. Beleza? Tá, então vamos ver como que funciona esse tal desse do while. Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou resolver esse problema aqui considerando o do while mesmo. E aí depois a gente vai converter esse programa utilizando o while. Alright, people? Hã? Isso, garoto. Então vamos lá, eu vou criar um programa para somar todos os números inteiros positivos existentes entre 1 e um número inteiro informado pelo usuário. Por exemplo, se o usuário digitar 3, eu tenho que dar quanto como resposta? Não. Ó, de volta. Nossa, eu tô falando aqui, que eu sempre estiver falando, vocês visualizando. Blá, blá, blá. Então, ó, a gente vai criar um programa em que o usuário vai digitar um número. Eu tenho que somar todos os números que estão entre o 1, inclusive o 1, e o número informado pelo usuário, inclusive ele também. Então, caso o usuário digite 3, Fádua, querida, quanto tem que aparecer na tela? Fádua. Em 2, Fádua? Não, Fádua. Fádua, senta aqui pertinho de mim. Gosto de você. Não, senta aqui pertinho, ó. Senta. Senta porque... Deixa eu até parar aqui. A gente vai implementar, então, esse programinha aqui, utilizando o do while. Como sempre, eu vou fazer a parte um pouquinho mais complicada. Então, digite o número. Int número, leitor.nextInt. Fábio, eu juro que eu espero você copiar depois de terminar esse. E aí? E a Ura, XS? Uhum. Do while, né? É, vamos fazer com o do while e depois a gente converte ele. Contador. Não sei. Depende da estratégia que vocês vão usar. Contador, número. Eu acho que dá pra fazer assim, eu acho. Dá, né? Mas é raro. Vamos lá. Vamos primeiro mostrar os números que estão entre 1 e o número que o usuário informou. Depois a gente soma esses números. Como que a gente faz? O usuário digitou 5, tem que aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Digitou 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso. Crescente. Ou decrescente, do jeito que vocês conseguirem. Então põe o contador assim. Eu acho que a ideia do Igor é aqui, ó. Põe um contador, começo ele em 1, por exemplo, certo? Ah. Do while, beleza. Aqui eu mostro o contador, né? Contador, alright, beleza. Contador mais. Ah. Até o contador. Enquanto o contador. Igual. Diferente. De número. Tá certo, galera, esse aqui? Diferente não. Até igual, contador igual a número. Não, menor igual. Menor ou igual, garoto. Senão, na verdade, vai faltar um. Na hora que ele for igual, na hora que o contador for incrementado e chegar no número, ele teria que rodar mais uma vez. Para quê? Para mostrar esse contador, né? E aí sim incrementar. Então, enquanto for menor ou igual, ele continua preso aqui dentro. Vamos ver se vocês estão bom mesmo e se isso daqui funciona.
5, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Tá aí, beleza? Tá, agora eu tenho que somar, em vez de mostrar. Somar todos esses números nesse intervalo. What do I do? O que eu faço? Primeiro eu queria a variável som. Vou criar uma variável aqui, soma. Preciso inicializar ela com o quê? Com 0, né? Beleza? Por quê? Porque a gente vai acumulando os números dentro dessa variável. Na primeira vez, ela tem que receber o primeiro valor que eu estou analisando. Aí lá embaixo, só recebe. Em vez de mostrar o contador, o que eu faço? Não precisa mostrar, só mostrar o final, a soma. Então, depois do contador. Soma, Recebe soma mais contador. recebe soma mais contador. Alright? E lá no final. E aqui no final, depois do while, system.out.println, soma. Beleza? Funciando. Vamos lá. Eu vou digitar um número 3. 6, que é o que a gente já manja. Beleza? Tá, isso daqui com o do while. Agora, imagina que eu quero que, caso o usuário digite um número menor do que 1, eu quero que apareça como soma 0. Porque eu quero considerar que não existe nenhum número entre esses dois números. Então, se ele digitar, por exemplo, menos 3, na minha expectativa, deveria aparecer 0. Ok? Mas se eu executar esse programa do jeitinho que está aqui e executar menos 3, quanto que vai aparecer na tela? Olha o código, não olha para mim. Então a pergunta é, a expectativa, caso ele digitasse menos 3, seria aparecer 0. Ok? Menos 6, alguém acha que vai ser diferente de menos 6? Eu não sei. Hã? Eu acho. Só que vocês estão entendendo que eu estou digitando menos 3, né? Beleza? Por que você supõe que vai ser menos 6 hoje, Giovanni? Porque, tipo, vai entrar ali e soma vai ser igual a 3. Soma vai ser igual a... Menos. Aí o contador. Ah, é verdade, não. Não é. Certo. Aí o contador vai receber os dois. Certo. A soma vai ficar com 5, aí o contador vai receber menos 1. Então vai ser menos 6. Não, mas da onde vocês... Olha! Aham. Ai, que exagero. É Karen e Joana, né? Vai ser infinito, Por que vai ser infinito? porque o contador nunca vai chegar no número. O contador nunca vai chegar até no número. Ó qual que é a suposição... Ó qual que é a suposição do João. Que esse loop vai ficar sendo executado infinitamente. Vamos ver se vai ser isso mesmo? Como que eu descubro? Exceto executando. Eu tenho que analisar esse código linha a linha. Então, primeiro, ó, contador vai começar valendo 1, certo? Soma aqui foi para quanto? 1. Todo mundo acompanhando? De volta, ó. O usuário digitou menos 3. Ok? Foi para essa linha. Contador recebeu 1, soma recebeu 0. Beleza? Foi para essa linha aqui, soma estava com 0, soma recebe soma, que é 0, mais contador, que é 1. Soma vai para 1. Tudo bem? Contador vai para quanto? 2. 2 é menor ou igual a menos 3? Não. O que ele vai fazer? Voltar. O número Não. tá pra baixo. Falso. Não, gente. Lembra o comportamento do while. Quando isso daqui é verdadeiro, ele faz o quê? Continua. Não, continua. Eu repito até que para. E quando é falso? Ele sai e vai mostrar quanto de resposta? 1. Ok? Então ele não vai ficar nem em loop infinito e nem vai mostrar menos 6. Será, professor? Não tô acreditando nisso aí não, hein? Então, ó, menos 3, 1. Beleza? Alright? Tá, então, só que não é isso que eu queria. A expectativa, caso ele digitasse menos 3, é que aparecesse o quê? 0. Como que vocês arrumariam esse código? Botaria um se nervoso aqui, né? Se número menor do que 1. Isso. Ou então, eu poderia fazer assim, ó. Se número maior ou igual a 1,
coloco esse do while aqui dentro, beleza? E fechou aqui. Alright? Ah, legal isso. Né? Como não for aí, vai ser. Não vai aparecer nada, vai aparecer zero, porque vai aparecer a soma e a soma já recebeu zero. A soma a gente iniciou ela aqui com 0, entendeu? Não vai entrar nesse if, mostra 0. Tudo bem? Vamos ver se isso aqui é verdade. Então, ó, menos 3, olha que coisa mais linda. Se fosse 3, 6, funcionando, certo? Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso daqui utilizando o while. E a gente vai ver que quando a gente transformar isso daqui num while, a gente não vai precisar mais desse if. Ok? Como que funciona o while? Diferente do while, a ordem de execução do while é bloco, ó, bloco e depois condição. Se verdadeiro, bloco, depois condição, se verdadeiro, bloco, condição, até a condição ser falsa. Ok? E o while? O while, primeiro, a sintaxe dele muda nisso daqui, ó. Ele não tem do, e em vez do você tem direto o, ó loucura, o while. Em vez do você tem direto o while. O que muda com isso, professor? Que agora a gente vai ter primeiro condição, depois bloco. Fazer uma pergunta. No do while, eu tenho certeza absoluta, independentemente da condição que eu utilizar, que a estrutura vai executar no mínimo quantas vezes? Uma vez. Beleza? E no while? A gente não tem como dizer qual que é o mínimo que ele vai executar. Na verdade, o mínimo, 0, né? Beleza? Por quê? Porque a condição vem antes. Ok? Tá, mas por que agora, colocando dessa forma, eu poderia tirar esse if aqui, ó? Nota que é a mesma coisa. Antes eu tinha um do, pode ver, a condição é a mesma. Do while. Beleza? Agora eu só troquei isso daqui, ó, aqui pra cima e resolveu meus problemas. Por quê? Porque enquanto for isso, ele vai executar. Enquanto for isso, ele vai executar, certo? Mas por que a gente pôde tirar aquele if daqui? Isso vai entrar se a condição for verdadeira. Porque ele só vai entrar aqui dentro na primeira vez se o contador for menor ou igual a número. Se ele digitar um número negativo, o contador já começou com quanto? 1. Né? O contador já começou com 1. Então ele só vai executar isso daqui caso o número seja maior ou igual a 1. Do contrário, ele vai pular dessa linha aqui para essa linha aqui embaixo. Soma já recebeu zero. E som começou com 0, tá tudo lindo. Vamos testar? Ver se isso presta? Então, ó, 3 continua com 6. Menos 3, 0. Coisa linda de meu Deus. Dúvidas? Não? Então, diferença básica entre o while e do while. Do while, a condição é lá embaixo. Então, ele vai executar no mínimo uma vez. While é mais No while, é lá em cima. While. Quem é melhor que quem? Depende. Depende, tá? Então, assim, você consegue fazer tudo que você consegue fazer com o do while, com o while, e vice-versa. É que, às vezes, utilizando o do while, por exemplo, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Utilizando o while em outras situações, você vai ter um pouquinho mais de trabalho. Só que com as duas, você consegue resolver todos os problemas. Resolvíveis em computação. Na prova de vocês vai ter... Qual que é a estrutura? Tipo assim, vai ser... Eu vou dar esse código aqui e falar quanto que vai imprimir na tela. Aí você vai precisar codificar uma, se não me engano. Ah, sim. Ok? Seguindo. Exemplo 2. Desculpa. Então vamos fazer esse segundo exercício aqui, já utilizando o while. Please help me. Crie um programa para somar todos os números pares informados pelo usuário. O usuário informará continuamente os números e a soma deve ser exibida quando o usuário informar um número não positivo. Então, como que é o esquema? O programa vai iniciar, o usuário vai digitando um monte de números inteiros positivos, do jeito que ele quiser. 1, 2, parará, e assim vai. Beleza? Na hora que ele digitar um número negativo ou 0, eu tenho que parar a repetição e falar para ele, ó, dos pares que você digitou, a soma é tanto. Nossa, que programa sem sentido. Sem sentido, totalmente. Quem quer comprar pra quê? Faz todo sentido, Igor. E aí?
O usuário vai informar. Programa e depois só muda a condição. Copia e cola, isso muda. Não, ó. Ele não quer assim, Fado, aqui. Você tá copiando? Eu falei que ia deixar você copiar. Você quer copiar? Não? Quer copiar? Tá. No programa anterior, o usuário digitaria um número inteiro positivo e eu somaria todos os números desde o 1 até esse número, ok? Então, qual que é a quantidade de números no exercício anterior que o usuário informaria? Quantos números ele me informaria? Um só. Nesse daqui, não. Nesse daqui, o usuário vai informando. 5, 7, 4, 2, 3, 5, para... A hora que ele chegar num número que é zero ou negativo, eu paro e falo, ó, dos números anteriores que você digitou, os pares são tantos. Ok? Então vamos lá. Para somar a quantidade de números pares, somar os números pares. A quantidade, somar todos os números pares. Os valores. Ele vai informar só números pares ou qualquer número? Ele vai informar qualquer número. Vamos fazer com o do while que a gente está mais acostumado. Vai lá. Tá aqui? Vamos com o do while primeiro. Contador. Precisa de contador? Não, soma. Soma. Soma precisa. Soma, beleza. Não. Não vai precisa. mostrar É nada. só só um número, né? E o número que o usuário vai digitar. E agora? Um do, garoto. Do while. Aham. Achei que Certo. você já tinha lido o número. System out print ln, digite o número. Beleza, o usuário vai lá, bem comportadinho, leitor.nextInt. Aí, se número par, Isso. Se o quê? se número mod 2 igual a 0, Mod 2 igual a 0, alright. aí soma, Soma, esse aqui soma, mais igual, número, tá certo? Condição, se número número, maior que 1. Menor Menor igual que 0, né? menor igual a 0. maior que 0 ou maior igual a 1. Tudo bem? Não? Ah, é pra isso aí se o número... Ah, tá certo, certo. Certo, né? Porque é pra isso aí só se o número for menor que 0. Agora mostra a soma. Hã? Agora mostra a soma. E agora eu mostro System out print ln a soma. Hã? Tem algum erro? Não. Assim, tem um errinho imperceptível. Vamos lá. Imagina que o usuário digitou 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Quanto tem que dar? 6 com 4, 10, com 2, 12, né? 12, beleza? Maravilha, 12. Aí agora eu vou digitar a mesma coisa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em vez de 1, menos 2. Tinha que aparecer 12 também, né? 10. Ah, ele tá somando. What the hell? Menos 2 é par. Porque menos 2 é par também. Ah, ele tá somando. Ah, não tem 12, como né? N naquele pra N número... Isso, aham. Então aqui a gente vai ter que colocar um E. Só até para colocar antes aqui, tanto faz. Número maior do que 0 e parará. Beleza, Vitor? Vamos lá então. Seguindo agora, vamos ver se agora ele funciona com os dois casos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 12. 6, 5, 4, 3, 2, 1, menos 2. 12 também. Funcionando lindamente. E agora, como é que eu faço para executar a mesma coisa utilizando o while? Tiro do. Tiro do, beleza. Tiro do e mando o while lá para cima, certo? Mando o while lá para cima. Erra, ok? Acabou, né? Não. Não por quê? Não, porque o número tá sendo usado sem... Garoto, isso aqui compila? Não. Não. Não compila. Por quê? Porque ele vai chegar nessa linha aqui e o Java vai perguntar quanto está valendo a variável número? Não sei. Não sei, não vai compilar. Ok? Então, ó, se a gente tentar compilar aqui exemplo 2, olha o que ele vai falar para mim. Ó, variável número, ele é educado ainda, pode não ter sido inicializada. Ok? Beleza? E aí, o que a gente faz agora? Uma possibilidade da Fado que é possível é a gente ler antes do while. Só que a gente concorda que a gente vai ter que copiar isso aqui tudo?
Porque se ele digitar um número par, eu vou ter que somar esse número par que ele digitou, né? Então, ó, você nota que nesse caso aqui, concorda que nesse caso, a primeira iteração, ela tinha de ser executada? Independentemente de condição? Então, esse daqui é um tipo de problema que o do while, ele é assim, mais interessante, ok? Você faz também com o while, só que você vai ver que a gente vai ter que fazer aqui uma gambiarrazinha, ok? Tá, então qual que está sendo o problema aqui? Concorda que se na primeira vez ele entrasse aqui, nessa condição, todos os meus problemas estariam resolvidos? Resolvidos? Né? Por quê? Porque se ele entrou aqui na primeira, aí o usuário vai digitar um número. Vai verificar se é positivo e se é par, ok? E vai voltar para cá. Esse número que ele está considerando agora é o último número digitado. Tudo bem, é exatamente o que eu queria. E aí ele vai continuar nessa até o usuário digitar um número não positivo. Ok? Algum problema? Tá, e aí, como que a gente faz agora para isso daqui funcionar? João Scaff. Como que eu faço agora para isso daqui compilar e funcionar da mesma forma como ele estava funcionando anteriormente com o do while? Não, vou dizer que a condição tá certinha, o while inteiro ele tá certinho. Qual que é o problema desse while aqui, o João Carlos? O problema aqui, ó, é que imagina a primeira execução disso. O número tá valendo quanto? Nobody knows, né? Ninguém sabe. Então a solução do João é eu vir aqui e colocar int número igual a 1. Alguém é contrário a essa solução? Mas aí se eu colocar número igual a 1, ele não vai somar mais 1? Não. Não? Porque depois vai ler o número de novo. Garoto. E aí? Se eu colocasse 2 aqui, aí já estragaria, né? Não, tá, garoto. Não também. Por que não? Ó, o que vai acontecer? Esse número igual a 2 aqui é só uma gambiarrazinha que a gente fez para quê? Para num primeiro momento essa condição ser verdadeira e a gente começar o while. Ok? Então, ó, começou, leu um valorzinho, esse 2, adiós, muchacho. Beleza? Aí, na próxima iteração, o número que ele vai estar considerando aqui é o último digitado pelo usuário. Beleza? Então, vamos testar aqui agora, ver se essa conversa bonita toda funciona. Então, aqui era 654321 maoi, 654321 menos 2 maoi. Alright? Questions? Dúvidas? Terceiro. Então, ó, aqui a gente viu um exemplo em que o while é mais interessante que o do while e um outro exemplo em que o do while é mais interessante que o while. Porém, mesmo sendo mais interessante, a gente viu que com os dois a gente resolve. Ok? Beleza? E último, porque hoje vocês estão piores do que eu. Pior. Pior, tá todo mundo assim meio morrendo. Mas não dá. Rápido? Não, você vai acabar já. Não, é porque são 3 só. Não, tem uma galerinha aqui na frente que tá. Mas o pessoal ali do fundo tá meio. Natália mesmo não sabe nem que é o while hoje, né, Natália? Aí, ó. Então vamos lá, o último, vai. Cria um programa. Esse aqui é capcioso. Cria um programa para mostrar em uma única linha todos os números menores que determinado número informado pelo usuário, separados por um espaço. Ok? Esquece esse em uma linha por enquanto. Tá? Imagina que o usuário vai digitar um número. Só não fosse só de print, sem ele. Garoto. Então, ó. Então, ó, a gente tem que mostrar. O usuário vai digitar um número. Eu tenho que mostrar todos os números que estão desde o 1, né? Todos os números menores, certo? Até o número que o usuário informou. Ok? Primeiro, vamos mostrar cada número em uma linha. Tudo bem, Giovanni? Como que eu faço isso? Mas infinito? Infinito? Professor, Não, o enunciado está mal escrito. Menor. vai começar Cria um programa para a fazer mostrar aqui, todos os próximo. números inteiros positivos menores que determinado número inteiro positivo informado pelo usuário. Ok? Aí não fica infinito. Separado no espaço.
Não, mas vamos por partes. Vamos Vamos... começar a informar. Vamos- Fazer matriz. Tem que falar. É depois. Não, por enquanto é com o que a gente sabe mesmo, tá? Então vamos lá, vamos mostrar todos os números, cada um numa linha, na ordem que você quiser. Já usando o while. Como que eu faço isso? Vou, enquanto vocês pensam, fazer the hard work aqui. Digite um número, int número, igual a leitor, next int. Alright, man. While, que é a matéria do dia, tem que aparecer esse bicho aqui, hein? While. Vamos decrescente? Não precisa de contador. Se for decrescente, não precisa de contador. Decrescente. Decrescente. Exatamente. Número mesmo. Enquanto que... Vamos deixar a condição para depois? Então aqui eu mostro o que, João? O número. Número. Garoto, e embaixo, número menos menos. Entendeu, Giovanni? Condição então, Giovanni? Esse número menos é pra ele. Número marca número? Inteiros positivos. Enquanto número... Monique, mulheres, coisa maravilhosa. Número maior... Positivo? Hã? Considerado zero positivo? Não, você tem neutro. Não, o zero é neutro, mas aqui ele não vai mostrar o zero. Ó, a hora que ele chegar, por exemplo, no 1, mostrou 1, foi pra 0. 0 é marca 0, não, get out. Adeus. Beleza? Vamos salvar e ver se esse código colaborativo funciona. Então, 6. Olha que maravilha. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Beleza? Tá quase pronto. A diferença é que ele quer, chato, ele quer que coloque isso daqui tudo em uma linha, separadas por um espaço. Ok? Para eu não pular linha, ó, aqui o println, o que ele faz? Ele mostra o valor que eu coloquei dentro do parênteses e em seguida pula uma linha, concorda? Se eu não quiser que essa linha seja pulada, eu troco e em vez do println, eu utilizo apenas print. Tudo bem? Então agora, se eu compilar isso daqui e executar, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O problema é que não tem o espaço. O que eu posso fazer aqui então? Adiciono um espaço aqui, ó. Mais, ok? Espaço. Coisa mais Uma linda. vírgula, Coisa mais podia linda. Poderia ser uma vírgula, poderia ser um traço, whatever. Ok? Achei que tinha algum código. Algum código louco, né? Eu sei fazer isso, mas... Ok? Alright, people. No Java não tem aquela divisão igual tem no Pascal de XY, né? Igual 1, 2, 3. Porque quando você vai dividir no Pascal, você vai fazer a matriz. Tem o número de 1 a 29 e de 1 até certo valor. Aí quando você vai fazer uma tabela, por exemplo, você vai colocar, vai dividir arquivo, nome, CPF, alguma coisa. Aí você Tem, a gente vai ver. Tem também? Tem, oxe. Já vai tão bom quanto. Ok, people? Então, vamos às notas agora.